Paulo Brax está na Europa, mais precisamente em Portugal. O Vasco até agora ainda não anunciou o seu novo treinador. Será que vem de lá o novo técnico do Vasco para 2023? Detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Salve galera, passando por aqui para dar mais um recado da Bet7k. Como é de conhecimento geral, a Bet7k até R$ 1.200 de bonificação na sua primeira entrada. Trabalha também com cash out, ou seja, você pode assegurar o seu ganho mesmo antes de terminar o evento que você fez a aposta, ou até mesmo para prevenir aí possíveis perdas. São mais de 30 esportes dentro do site da Bet7k que você pode ficar acompanhando simultaneamente. E não esqueçamos também do cassino. São mais de 100 jogos online que você tem a possibilidade aí com a Bet7k. Ou seja, pensou apostas, pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira, trazendo informações especiais para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E o Vasco preparando o seu elenco visando 2023, até porque muita coisa vai acontecer no clube, principalmente relacionada à questão de contratações de jogadores. Um deles é o zagueiro Pedro Henrique, de 27 anos, que pertence ao Atlético Paranaense. O Vasco tem sim um interesse nesse jogador. Ainda não fez uma proposta oficial, está ali avaliando essa situação, até porque é um jogador que tem contrato com o Furacão até o final de 2024, é um jogador que está em alta, por mais que ele tenha sido expulso na decisão da Libertadores da América, mas é um jogador que fez uma boa temporada, iniciou sua carreira no Corinthians, passou pelo Bragantino e agora está jogando muito bem pelo Atlético Paranaense, e o Vasco tem sim um interesse nesse jogador. E o próprio jogador vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre essa questão de vários clubes também estarem de olho nele para a próxima temporada. Cara, muito feliz com a minha temporada, com os meus números, venho crescendo a cada ano. Não chegou nada ainda, conversei com o meu empresário, tenho que conversar diariamente, ainda não chegou, mas se chegar temos que sentar, analisar, mas também tem um grande dever que é o Atlético cumprir meu contrato até final de 2024. Meu desejo por enquanto é permanecer no clube, porque foi um clube que me abriu as portas, me deu sequência para que eu pudesse chegar nesses números que eu cheguei na minha temporada. Outro zagueiro que pode aparecer no Vasco trata-se de João Marcelo, jogador de 22 anos, que está nesse momento no Porto B, em Portugal. É um jogador que começou a sua carreira no Boa Vista, aqui do Rio de Janeiro. Ele é carioca, é um jogador de muito potencial, tem uma boa altura, 1,90 m, e o Vasco está de olho nele. Inclusive, quem trouxe essa informação foi o jornal A Bola de Portugal. Você está vendo aí na tela um print dessa matéria colocada no site do jornal A Bola. É um jogador que tem muito potencial, mas por enquanto está jogando pelo Porto B. O Vasco pode sim ter um interesse nesse jogador, até porque, como eu disse na abertura desse Bom Dia Gigante, o executivo de futebol Paulo Brax está em Portugal e pode até conversar com o Porto e trazer esse jogador visando a temporada 2022. Qualquer outro detalhe você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, então é importante você ser inscrito no canal e também seguir as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá, e o nosso site atençãovascaínos.com.br.
E como eu disse, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, já está na Europa, está em Portugal, vai participar de uma convenção de futebol a partir de sexta-feira por lá, mas tem várias reuniões acontecendo no Porto, lá em Portugal, também em Lisboa. Ele vai conversar com muita gente ali e a gente fica nessa expectativa. Será que são jogadores que ele possa trazer, patrocinadores ou até mesmo a questão do treinador? Inclusive, nessa questão do treinador, eu vou trazer aqui Jean Faísca, até porque ele vai fazer uma análise de qual perfil o Vasco poderia buscar para 2023. Fala aí, Jean. Salve, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E as especulações continuam. Quem será o novo treinador do Vasco? O Emerson Rocha pediu para mim aí analisar e fazer um perfil de como que deveria ser esse novo treinador do Vasco. Hoje, o Vasco aí concorre pelo Vojvoda, tem a concorrência de alguns grandes clubes brasileiros. E ontem surgiu a informação aí do Antônio Oliveira, informação trazida pelo PVC. Lembrando que na live da última segunda-feira, o Flávio Dias perguntou para o Pedro Cadima, repórter do A Bola de Portugal, sobre o nome já de Antônio Oliveira, o que ele achava para comandar o Vasco. Torcedor, eu vejo que nesse momento, o mais importante é a gente entender o processo. Muita gente brinca quando é falar dessa história do processo, só que quando você começa um trabalho praticamente do zero, você precisa confiar nesse processo. O Vasco está no mercado, sondando e fazendo proposta a alguns jogadores. E é óbvio que o ideal é ouvir, sim, o máximo de treinadores possíveis para poder se chegar num nome, como se fosse um processo seletivo. Porque muitas vezes o cara pode ter um bom trabalho de campo nos últimos meses, mas não vai encaixar com a filosofia que o Paulo Brax e todos aqueles que o cercam, que trabalham no futebol de forma profissional, tem para o Vasco do ano que vem. Então eu não vejo problema do Vasco estar ouvindo o Antônio Oliveira, ter a possibilidade do Vojvoda e mais alguns técnicos, como o Paulo Brax acabou viajando aí para a Europa, ouvir e daí sim chegar nesse perfil ideal de treinador para o Vasco. O que eu vejo hoje de perfil ideal, eu não vou falar aqui de campo e bola. Eu vou falar sim que a contratação desse novo treinador tem que ser algo que esteja na mesma linha dos jogadores que a empresa quer contratar, com o pensamento que todo o staff da empresa americana pensa para o Vasco, e daí sim encaixar esse novo treinador desse modelo. Não adianta a gente querer trazer um treinador que joga de uma maneira A e contratar jogadores e o pensamento ser de uma maneira B. Então, ouvir esses profissionais do mercado para minimizar possíveis erros é o que eu imagino que seja o ideal para o Vasco daqui para frente. Abraço! E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meio-campo Palácio, jogador do Vasco, tem contrato por mais 4 anos com a equipe de São Januário, mas é um jogador que não teve uma boa temporada em 2022. O Vasco está sim contando com ele para o próximo ano, mas caso aconteça algum tipo de proposta, pode até liberar o jogador. O Colo-Colo do Chile pode aparecer com uma eventual possibilidade de empréstimo desse jogador, mas por enquanto, Palácios é jogador do Vasco e deve se apresentar no dia 8 de dezembro para o restante da temporada. Outra informação importante, ontem você está vendo aí na tela um vídeo muito bacana produzido pela construtora AG Araújo sobre o novo projeto para a reformulação da parte externa da sede da Lagoa do Vasco, uma sede muito bacana que está sendo feito um trabalho muito legal e você que quer contribuir com a sede pode fazer um Pix. O Pix é o seguinte, a chave é o e-mail, no Remo é isimortal@gmail.com e pode contribuir com qualquer quantia para ajudar nessa obra que está sendo feita por torcedores do Vasco. E para fechar, apenas uma informação, o zagueiro Luiz Cangá, que começou a temporada com a camisa do Vasco, foi campeão nesse fim de semana equatoriano. Ele veste a camisa do Alcás e é a primeira vez que esse clube é campeão equatoriano. Cangá não teve uma boa passagem assim no Vasco, mas foi campeão equatoriano nessa temporada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade.
E para encerrar esse Bom Dia Gigante, o jornalista Paulo Vinícius Coelho trouxe ontem no seu blog no ge.com a informação de que o Vasco pode conversar com o treinador que terminou essa temporada pelo Cuiabá, português Antônio Oliveira, treinador de 40 anos que aqui no Brasil também trabalhou pelo Atlético Paranaense, chegou às semifinais da Copa Sul-Americana, foi demitido por conta de brigas internas com a diretoria do Furacão, mas é um treinador que pode sim conversar com Paulo Brax já em Portugal. A gente aqui no canal até recebeu essa informação no domingo, mas como a gente não conseguiu a confirmação nem de um lado nem de outro, acabou a gente não trazendo esse detalhe a mais aqui para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Só que, na nossa tradicional live de segunda-feira, o Flávio Dias trouxe o nome desse treinador e conversou ao vivo com o repórter Pedro Cadima, do jornal A Bola, e pediu uma análise dele sobre Antônio Oliveira. Confere só aqui nesse Bom Dia Gigante. Em relação aos que me estás a colocar, o Antônio Oliveira é um treinador que arriscou ir para o Brasil, realmente conseguiu um primeiro contrato num clube com pergaminhos como é o Paranaense, o Atlético, e agora passou pelo Cuiabá, que é um clube que ainda aqui em Portugal ainda é um bocadinho desconhecido, com uma presença na primeira divisão ainda curta, mas sim, parece-me que ele tem cumprido objetivos mínimos. Ele é filho de uma glória do Benfica, o Tony, mas pronto, era um treinador que em Portugal estava muito, muito preso ao Benfica, estava na formação do Benfica e praticamente salta do Benfica para o Brasil. Portanto, a avaliação do Antônio Oliveira terá que ser forçosamente pelo que ele está a fazer no Brasil. Portanto, vocês melhor do que ninguém em termos de qualidade de jogo, de padrão de jogo do que é necessário para o Vasco, saberão se o Antônio Oliveira poderá ter perfil ou não. Eu acho que poderá ainda ser curto, precisará de mais sustentabilidade no Brasil ou no outro lado qualquer. Antônio Oliveira, de 40 anos, é um dos técnicos que o Vasco está estudando e mapeando no mercado, fazendo entrevistas visando a próxima temporada. Neste momento, ainda não tem nada fechado com nenhum treinador, até porque era uma expectativa de fechar com o Vojvoda, que até agora ainda não foi concretizada. Então, por isso, o Vasco está ali conversando com outros treinadores. Essa viagem do Paulo Brax à Europa pode ser um indício que o Vasco possa, sim, buscar um treinador no velho continente. E aí, torcedor, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo, eu quero a sua participação e também o seu comentário. É bacana entrevistar vários treinadores para buscar o perfil visando 2023? Eu quero saber a sua opinião comentando aqui embaixo nesse Bom Dia Gigante. E mais uma vez pedir para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. É só copiar o link e avisar para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. Tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima, as nossas redes sociais, @avascaínos e claro, o nosso site atençãovascaínos.com.br. Hoje tem boletim via tarde e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!